Então, na verdade, todas as vezes que nós nos comunicamos, nós estamos desempenhando papéis sociais a partir de gêneros, né, que nós construímos. Todas as vezes que nós construímos esses gêneros, estamos tipologizando eles, né, ou descrevendo, narrando, dissertando, fazendo isso aí de maneira amalgamada, né, passando de um para o outro o tempo inteiro, porque, por exemplo, numa comunicação via WhatsApp, você pode num momento estar descrevendo, no outro momento estar contando alguma coisa, um fato, um acontecido, e depois opinando. Então você pode estar descrevendo, narrando, dissertando e vice-versa, né, ali, não necessariamente sempre nessa ordem, né, descrevendo, narrando, dissertando. Você pode dissertar, narrar, descrever, dissertar e narrar, tanto faz. Mas numa mesma comunicação via WhatsApp, que é uma coisa que parece cotidiana demais, simplista demais, mas não é tão simplista assim. Porque na verdade é assim, gente, quando se fala de linguagem, nunca é simples. E aí vem a crítica, né? Principalmente a vocês que estão fazendo licenciatura, né? O pessoal da letras e da história. Existe uma crítica muito pesada dentro das estruturas acadêmicas, dos pensadores, o pessoal que discute educação, de que a gente ensina de maneira muito mecânica na escola básica, de maneira muito assim, estéril, neutra demais. Então, por exemplo, pegar a história e tipologizar os períodos, né? Aquela coisa de datação histórica, pré-história, isso aí, depois história. Aí história antiga, história medieval, história moderna, história contemporânea. É como se a gente estivesse tentando simplificar o que é complexo, né? E não dá para se fazer isso. Assim como não dá para achar que quem estuda história é aquela pessoa que é obrigada a ficar sabendo de datas, de períodos em que as coisas aconteceram assim, como se ele fosse um Google, né, que você vai lá e digita. A história não é isso. A história são as instâncias discursivas, né? Os acontecimentos, os enunciados, as instâncias discursivas, datados, localizados e multidatados, multilocalizados, né? Não é bem necessariamente aquela coisa eleita como se tem na história tradicional, né? A história tem bastidores que às vezes as pessoas não contam. A história tem a história contada e tem às vezes a história contida, né? Naquilo que está contado, o que está por trás ali, às vezes é mais interessante até do que está sendo contado, mas muitas vezes se elegeu o que contar e excluiu o que não contar. E aí a gente fica perdido nessa instância da simplicidade da história. No caso da letras, ensinar a língua portuguesa é ensinar linguagem. Ensinar a língua portuguesa é ensinar algo que não tinha nome, né? Se chama de língua portuguesa por um processo colonizatório, por um processo europeizante, né? Marcado de ocidentalista, digamos assim, né? É, de fazer com que, de dominação, né? Então, quando se fala em língua, quando se fala em linguagem, estamos falando sempre da complexidade. E às vezes vai à escola e tem ensino professor de língua portuguesa, aquela figura que dá aula de gramática e que vai para o quadro do nada e escreve lá morfologia, ou então fonologia, ou então fonética e fonologia, ou então sintaxe. E aí fica ensinando gramática fora dos textos, gramáticas com frases inventadas, né? Ivo viu a uva, Ivo viu o vovô, vovô viu o Ivo chupando uva, sabe assim, aquelas coisas que não serve para nada porque não tem contexto, não diz nada sobre nada. É, o que nós estamos falando aqui é de ensinar a linguagem como ela é. A gramática é apenas a estrutura idealizada ou pesquisada dos discursos. Às vezes é idealizado e às vezes é pesquisado, né? Se eu quero estudar, por exemplo, como falam, como se comunicam e como escrevem tais grupos de pessoas, eu posso fazer um estudo etnográfico, por exemplo, de ir para lá, para aquele grupo de pessoas, conviver ali dentro e estudar o processo comunicativo deles, gravar a conversa dessas pessoas,
pegar os textos que eles escrevem no WhatsApp, as cartas que eles escrevem, os bilhetes que eles escrevem, aí gravar os discursos que eles fazem orais, e a partir dali fazer uma análise de como que a gramática está estudada ali. Outra coisa é como é que a gramática é feita pelos gramaticistas. Invariavelmente, nós temos aí as gramáticas normativas, prescritivas, né, que endurecem o discurso, e é como se a gramática fosse dominadora do falante, enquanto é o inverso, né? É o falante que faz da linguagem uma forma de vida, uma forma de expressão da própria vida dele e da vida social que ele participa. E não o contrário, né? E aí, a partir dessa ideia gramaticista, é que a gente tem essa história do certo e do errado, né? Mas é muito mais viável falar sobre adequado e inadequado, porque eu posso adequar o discurso dentro da instância que me é cobrada. Por exemplo, vocês da academia, quando estão sendo cobrados em um trabalho acadêmico, vocês têm que ter um rigor na pontuação, um rigor na ortografia das palavras, porque as palavras são convencionalmente escritas de uma maneira específica. Eu não posso pôr C cedilhado onde é com 2 S, ou 2 S onde é cedilhado, né? Embora tenha o mesmo som, eu não escrevo a palavra com a letra errada, mesmo que ela tenha o som da outra, porque você é um acadêmico e está no contexto acadêmico. Mas se a gente pensar numa pessoa que está escrevendo de maneira informal, aquilo funciona muito bem e está completamente adequado. Vou dar um exemplo para vocês. Certo dia eu cheguei da faculdade, eu estava dando aula há pouco tempo, dando aula na universidade há pouco tempo, eu tinha 26 anos, eu tinha começado ali há pouco tempo, dar aula na universidade, e cheguei em casa, né, ainda não era casado nessa época, aí eu cheguei em casa, na casa dos meus pais, né, morava com meus pais, tinha uma folha de caderno fincada assim na maçaneta, né, e nessa folha estava escrito assim: Serginho, fui no postinho. Do jeitinho que está sendo dito aqui, estava escrito Serginho com J, M no final. Fui no, N-U, postinho. Postinho com M no final, postinho. Serginho, fui no postinho. Isso era tipo meio-dia quando eu cheguei. Quem havia escrito aquele texto era minha mãe, né? Uma pessoa que a escola não fez parte da vida dela, ela não participou da escolarização. Ela nunca estudou na escola formal. Então, o que ela aprendeu a escrever, o que ela aprendeu a ler, ela aprendeu com a vivência de mundo dela, com a interação dela. E do jeito que ela escreveu para dizer para mim um monte de coisas. Quem lê o texto de fora e não tem o contexto de vivência, ele vai ficar por conta da escrita daquela sentença, ele vai pegar o texto como um aviso. Serginho, fui no postinho. Mas quem é como eu, bom filho, nessa mesma frase está dizendo o aviso de que estava no postinho, aí o alerta para não me preocupar em chegar em casa e ela não estar lá. O outro texto estava dizendo, além do aviso e do alerta para não me preocupar, estava dizendo o sol está quente, esse horário é um sol quente, então me busca lá, né? Vem me buscar. Fui no postinho. Ora, a distância era interessante, a distância, né, pro horário e tudo. Então, o mesmo texto diz muita coisa. E do ponto de vista de quem estuda só a gramática, ele não diz nada, porque eu fico preocupado com o substantivo, o verbo, o pronome, o verbo, o numeral, sabe? Ali o adjetivo, eu estou preocupado com a morfologia do negócio. Ou então, eu estou preocupado com o sujeito, com o predicado. Aí eu deixo de pensar naquilo que é o texto em si. Quantas vezes, eu vou fazer aqui a crítica a mim mesmo, né? Quando comecei a dar aula, eu comecei a dar aula muito, digamos, prematuramente. Eu entrei na faculdade num ano, no outro ano eu já estava dando aulas de língua portuguesa na escola. De vez em quando eu encontro um ex-aluno meu dessa época
E vou lá assim, e aí, meu parceiro, como é que você tá? Ô, você me desculpa lá naquela época, porque foi foda, né? Eu não sabia dar aula. Eu estudava 3 horas para dar uma aula de 50 minutos. E ainda meio com temor da pessoa me perguntar alguma coisa, né? Eu dava aula, chegava lá, estudava, né, substantivo, e dava aula sobre substantivo, né? Dar nome aos seres em geral, as coisas, objetos, pode ser simples, composto, primitivo, derivado, concreto, abstrato, era um show, arrebentava, dava uma aula, os alunos ficavam adorando e tal. Assim como literatura, né? Chegava lá, dava aula de literatura, trovadorismo, realismo e tantos ismos, né? E romantismo e modernismo, e cada série que você entra tem um ismo para ensinar, né? E às vezes deixava da riqueza do que é a literatura, porque o discurso, a linguagem, a história, a sociologia, a parte ideológica que está ali, a parte política que está ali, eu nunca mencionava, porque eu não tinha formação para isso. Então vai o alerta aí para vocês, né, da licenciatura. Linguagem é sempre complexo, linguagem é sempre histórica, social, cultural, ideológica, política, ética e tudo isso, antropológica, né? Então é sempre isso. Esquece linguagem como algo estabilizado. Desestabilize. Pense em linguagem como contexto de vida real, situado historicamente, culturalmente, ideologicamente e assim vai, né? Então, quando nós pensamos em domínios discursivos, estamos pensando na vida social. Quando nós pensamos em gêneros de texto, estamos pensando nas pessoas se comunicando entre si em vários papéis sociais que elas desempenham e que sua linguagem desempenha. E quando eu tipologizo essa linguagem, eu às vezes narro, às vezes descrevo, às vezes disserto, mas faço isso quase sempre no mesmo texto que eu estou fazendo ali, imediatamente passando de um para o outro e voltando para o outro, e passando para o outro, e passando para o outro tipo. Então eu faço desses tipos formas de dizer, formas de concretizar meu discurso, e faço desses gêneros os papéis sociais que eu quero alcançar, os objetivos que eu quero alcançar socialmente, dentro dessas instâncias que são os domínios discursivos que eu estou fazendo valer naquele momento discursivo. Então, o ser humano ele é complexo por causa disso, né? Porque a linguagem dele está instaurada dentro da sociedade, historicamente, culturalmente, ideologicamente, politicamente, correto? E assim, a gente tem então uma forma de escrita, uma forma de leitura que nunca vai se dar apenas numa tradução, uma simplicidade, como muitos tentam expressar. Beleza?